E muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os seus discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica a carne. A carne de nada serve. E as palavras que vos tenho dito são o Espírito e vida. Mas algum entre vós não creem, pois desde o princípio Jesus sabia que eram Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que criam e os que não haviam, e o que o havia de trair. E ele prosseguiu: Por isso eu vos disse: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. E se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser ele um dos 12. Esse evangelho está no livro de João, capítulo 6, versículos de 60 e seguintes. Aqui Jesus, logo após anunciar então que a sua carne era verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida, houve um escândalo entre eles, né? Aqui aconteceu a primeira grande crise, digamos assim, institucional, quando muitos dos seguidores de Jesus, então, decidiram abandoná-lo, porque não entenderam aquilo que Jesus falava. Porque Jesus, falando da sua carne verdadeira comida, não estava falando da sua carne física, porque isso estava além até mesmo da imaginação daqueles homens. Mas Jesus não poderia falar tudo às claras, ele tinha que falar, né, em mensagens ainda ocultas, digamos assim, porque eles não estavam prontos para receber isso. Mas que quando acontecesse então a ressurreição, eles lembrassem de tudo aquilo que viveram com Jesus e tudo aquilo que ele falou que aconteceria. E de fato aconteceu. Jesus perguntou para os discípulos, né? E pergunta para mim e para você nesse dia de hoje: Quereis vós também abandonar-me? Porque a grande maioria picou a mula. Naquele momento ali, eu creio que ficou os 12 ali, né? E Pedro vê que não tem mais como voltar. Não dá mais para voltar. Porque aquele mundo lá que ficou para trás já não atraía mais. Eles já não tinham mais esperança nas coisas do mundo. A esperança estava em Jesus. E que embora ainda eles não entendessem, e que embora ainda fosse duro demais, ainda valia a pena acreditar no plano de salvação de Jesus. Ainda valia a pena acreditar nele. E olha que profissão de fé maravilhosa que Pedro vai falar. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Que profissão de fé maravilhosa, né? Mas aqui no versículo 70, e eu até estendi um pouco a leitura, que Jesus fala: Não vos escolhi eu todos 12, contudo um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, a quem havia de entregar, não obstante ele ser um dos 12. Entenda, às vezes a gente pensa porque está dentro da igreja está salvo. Não. Judas andou 3 anos com Jesus, mas exatamente aqui, quando Jesus falou da Eucaristia, que o seu corpo é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida para a salvação, Judas já não acreditou. Portanto, se você está dentro da Igreja Católica e você não acredita que o corpo de Cristo, quando na Santa Missa, né, que o Espírito Santo age através das mãos sacerdotais e que aquele pão é transubstanciado em corpo de Cristo e que aquele vinho é transubstanciado
em sangue de Cristo, né? Em algum lugar está esse corpo e está esse sangue. E pela força do Espírito Santo e as mãos sacerdotais, as palavras sacerdotais, o Espírito Santo, né, traz o Jesus Cristo, assim, ele é transubstanciado. Não muda as aparências, né? Não mudam os acidentes, muda a substância. Se você está dentro da Igreja Católica e você não crê nisso, meu amigo, você já é um protestante. Você já é um Judas. Portanto, reveja naquilo que você crê, para que você também não entregue Jesus, né? Não entregue Jesus para viver uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que você aprendeu com ele. Deus te abençoe, pense nisso, vigie.